E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Uma possessão sem solução. Bom, já o próprio título já tem um spoiler, mas vamos lá, vamos ver tudo o que aconteceu, o que sucedeu. Bom, meu pai é bem conhecido no meio espírita na minha ex-cidade. E como trabalhava em um grupo de desobsessão, frequentemente, acho que é uma moça que conta o relato, frequentemente era chamado fora do centro espírita para ajudar alguém em situações geralmente perturbadoras. Na época que isso aconteceu, eu tinha uns 24 anos e a minha irmã 22. Eu e minha irmã estávamos na época fazendo estudos de mediunidade em casa mesmo, mas não frequentávamos nenhum centro espírita. Certo dia, meu pai recebeu uma ligação e só disse: "Tem calma. Me aguarda que em 30 minutos mais ou menos estarei aí." Disse isso no telefone. Bom, na hora que ele recebeu essa ligação, já havia se passado bastante tempo que tínhamos acabado de almoçar e continuávamos sentados à mesa conversando. Então, quando ele desligou essa chamada, olhou para mim e para minha irmã e disse: "Vamos ali numa missão pesada de possessão. Vocês acham que aguentam?" Eu olhei para minha irmã e falei: "Se tu for, eu vou." E ela, que é mais corajosa que eu, disse: "Pois bora!" Saímos de casa os três. Minha irmã é muito equilibrada, concentrada e é muito fria, até em momentos de tensão. Igualmente o meu pai. Eu sou cagona. Me assusto com muita facilidade e se sinto medo, gotejo de suor. E quanto mais ela perguntava se a gente estava preparada para ver, e quanto mais ele perguntava se a gente estava preparada para ver na prática o que a gente andava estudando, mais eu sentia uma dor na minha lombar, bem característica de quando passo por situações de extremo nervosismo. Eu não estava bem, não vou mentir. Mas como todo mundo parecia estar de boa, eu fingi que estava com coragem também. Chegamos na casa. Quem havia ligado para o meu pai era a filha de um casal. Ela era uma mulher já adulta, com seus 30 anos. Abriu a porta para a gente com uma feição que estou tendo dificuldade de descrever, pois me faltam palavras. Ela estava com cara de susto, medo e tristeza misturados. Só essa expressão dela já me deixou pior. Vi que a coisa estava feia lá dentro. Ela recebeu a gente com a voz meio embargada de quem vai começar a chorar. Eu estava chorando. De quem vai começar a chorar ou já estava chorando. Disse exatamente assim: "Ainda bem que o senhor chegou. Minha mãe hoje tá pior que aquele dia." A casa estava muito escura pro horário. Logo a moça foi pedindo desculpas pela escuridão, mas estavam com problemas para manter a iluminação da casa, pois as lâmpadas estavam estourando quase que sempre que eram trocadas. Já não gostei disso, mas enfim. Preciso dizer para vocês que meu pai não costumava atender as pessoas fora do centro espírita. Ele só fazia isso quando era emergência mesmo. Meu pai pediu para que ficássemos na sala. Ele e a filha daquela mulher que ele atenderia entraram no quarto onde a mulher estava com o marido. Fecharam a porta, mas conseguíamos escutar algumas coisas. Sentadas no sofá, cada uma com seu evangelho na mão, olhei para minha irmã e falei: "Cara, o negócio aqui é muito pesado. Eu já tô me sentindo mal nessa sala. Imagina ali dentro. Acho melhor a gente fazer uma corrente aqui, pedindo auxílio para que o papai consiga ajudar essa mulher." Então minha irmã concordou e me deu a mão. E lá na sala, cada uma mentalmente fez uma oração. Mas minha irmã soltou logo a minha mão porque estava com nojo por eu estar suando bicas. Escutamos vários gritos, urros raivosos, na sequência. Passos pesados repetidas vezes lá dentro do quarto, como se estivessem correndo lá dentro. Também vimos a porta do quarto quase vir abaixo com tanta porrada, até que finalmente meu pai abriu a porta e falou baixinho que a gente podia entrar. Este momento de espera demorou cerca de uns 40 minutos a 1 hora. Estou resumindo para não ficar muito longo.
Meu pai nos contou depois que nessa hora que entrou sozinho, ele precisava dar alguns passes nela e como da última vez que ele esteve lá, ela convulsionou. Ele achou melhor poupar a gente caso acontecesse novamente. Ela tentou fugir dele algumas vezes correndo pelo quarto e os gritos também se deram no momento do passe, pois o marido, junto à filha, estavam tentando segurá-la deitada na cama. As pancadas na porta eram ela tentando sair do quarto e a filha dela impedindo. Bom, eu não preciso dizer que estava com as pernas fracas de tanto medo que estava sentindo no momento, né? Levantei daquele sofá com a sensação que as minhas pernas iam falhar a qualquer momento. Minha lombar estava gelada e sentia ela tremer sem controle. Eu sentia que eu ia travar bem ali, mas para não ser a chacota do dia, lá em casa, fingi naturalidade. Comecei a fazer tudo que eu sabia com toda a fé que tinha no meu coração. Comecei a imaginar Jesus Cristo entrando no quarto e na minha mente comecei a criar uma equipe espiritual ali naquele ambiente. Isso foi o que me deu coragem para entrar lá. Entramos. Quarto na maior penumbra. Era por volta de mais ou menos 2:30, 3 horas da tarde. A janela estava meio fechada e só um rastro de luz entrava, suficiente para enxergar o ambiente. A mulher estava deitada toda encolhida na cama, parecia dormir. O marido estava sentado na beirada da cama, próximo à cabeça da mulher. Vamos chamá-la de Sônia. E meu pai estava sentado na outra ponta da cama, na direção dos pés da Sônia. A filha dela, que vou chamar de Patrícia, entrou com 2 banquinhos de plástico e pediu para sentarmos também. Sentei. Agora eu estava concentrada, com medo, mas sob controle. Meu pai deu continuidade ao que estavam conversando. Ele estava explicando para o marido a necessidade de levarem ela para o centro espírita para que ela pudesse fazer um tratamento. Vou pular a parte que conversavam para os minutos que se seguiram onde ela começou a gemer com os olhos fechados. Nesse momento, ela começou a gemer, bem baixinho. Na minha mente eu pensei: Senhor Jesus, a mulher não está dormindo, meu pai. Ô, meu pai, segura o sono dessa mulher, por favor. Mas logo voltei a rezar mentalmente meu bom e velho Salmo 91, com toda a calma que conseguia ter no momento. Com os gemidos também vieram as pernas que começaram a encolher de um jeito inexplicável. A mulher estava derretendo em suor. O cabelo preto curtinho estava tão molhado de suor que dava até um incômodo visual em mim. O pescoço dela estava vermelho como pimenta e dava para ver as veias do pescoço querendo saltar ali, na nossa frente, com a força que ela estava fazendo. Como alguém que estivesse gritando para dentro. Olha, eu não sei explicar direito, viu? Enfim. Ela começou a encolher a perna como se estivesse tentando tocá-las e do nada, quando vimos, ela estava com uma das pernas totalmente dobrada por trás da coluna e a outra perna bem dura, reta. Nossa! Ela fazia cara de quem estava com muita dor e a filha soltou um lamento. Oh, meu Deus, tá fazendo isso de novo. Cara, a mulher estava parecendo uma bola humana ali naquela cama. Hoje eu lembro dessa cena e não entendo como que uma pessoa consegue se contorcer daquele jeito tão facilmente. Lembrando, ela estava dobrando uma perna para trás aqui, ó, da coluna. Aqui, ó. E a outra perna esticada, assim. Bom, ela, naquela posição ali na nossa frente, falava repetidamente a mesma coisa. Me deixa em paz, deixa ela em paz. Ela quer que vocês saiam daqui, vão embora. Eu não vou sair daqui. Depois de dizer isso algumas vezes entre dentes, algumas vezes com a voz dela e outras vezes com uma voz um pouco mais rouca e meio masculina, a Sônia foi relaxando na cama e já estava deitada normalmente, mas fazendo um pouco de esforço, sentou-se na cama encostada na cabeceira. O marido então continuou falando.
Aí o senhor imagina isso no meio da noite, mandando eu sair de casa, dizendo que é para eu deixar a Sônia em paz, que ela não quer que eu deite na cama dela. Eu não tenho outra reação a não ser deixar ela aqui sozinha mesmo, porque só assim para ela descansar e eu também. Eu não consigo fazer nenhuma oração. Como tudo que vou contar aconteceu praticamente ao mesmo tempo, vou tentar separar para facilitar de entender. O marido estava contando o que ele passava com ela quando estavam sozinhos. Certa noite, ela se levantava e ia para a cozinha, enquanto ele perguntava para ela se estava tudo bem. Ela voltava correndo para o quarto e respondia alterada, com raiva na voz. Homem, o que você está fazendo aqui? Já te mandei embora daqui. E expulsava ele do quarto, trancava a porta. E o marido ficava nisso praticamente todo dia, sendo expulso do quarto. Porém, tiveram umas noites que depois que ela se trancava lá, começava a gritar. E no começo o povo ainda batia lá para saber o que estava acontecendo e ele morria de vergonha da vizinhança sempre que isso acontecia. Muitos vizinhos, inclusive, ofereceram ajuda espiritual. Tentaram levar ela para a igreja, para centro espírita, fizeram oração dentro da casa, mas sem sucesso. Ele então passou a esconder a chave do quarto para ela não conseguir se trancar. Então, quando esse evento acontecia, agora ela passava a se trancar no banheiro. Por esse motivo, arrancaram todas as fechaduras das portas da casa, menos dos portões da entrada. A Patrícia completou dizendo que teve que levar o cachorro deles para a casa dela. Ele, que vivia no quintal, estava enlouquecido ultimamente. Fugia constantemente, coisa que não tinha hábito de fazer até então, e ficava em pé na janela do quarto da dona Sônia, latindo insistentemente na maioria das vezes à noite. Entre uivos altíssimos, latidos e choramingos. Fora os gritos da Sônia. Já estavam incomodando todos os vizinhos com esses episódios praticamente diários. No momento dessa conversa, parecia que era a Sônia que estava lá, olhando a gente falar, mas ela disse: eu tenho uma raiva desse homem. O que ele ainda está fazendo aqui? Nessa hora que ela tinha começado a falar, eu tinha acabado de falar para o papai abrir a janela. Papai estava abrindo a janela e a Sônia voltou a olhar para mim dizendo: o que você está fazendo? Não olha para mim. Fala para ela parar de olhar para mim. Manda ela parar. É para fechar essa janela. Fecha. Aí não sei com que coragem eu disse: não é para fechar a janela não. A luz vai entrar aqui. A Sônia, que agora falava com voz de homem, olhava para mim e para minha irmã e dizia: o que é isso? Parem com isso! Mas nesse instante já não era mais ele. Era outro olhar que me fitava. E nesse segundo, eu olhei para ela e disse bem confiante: você precisa pegar um sol, sair desse quarto, respirar um ar e fazer bastante oração. Todas que você conhece. Se não conseguir fazer de cabeça, leia em voz alta. A gente deu para sua filha o nosso evangelho. Leia qualquer página do evangelho sempre que começar a sentir essa influência. Eu consegui dizer isso e ela acenou com a cabeça para mim, como quem diz que está entendendo, e falou: eu vou fazer sim, eu não aguento mais. Mas de repente lá estava ele de novo, com um ar de deboche. Olhou para mim e disse: tu é até bonitinha, mas é burra. Bem desse jeito. Eu fiquei sem graça e, para não perder o foco, pensei em Jesus e pedi por ele. E passando-se outros momentos, onde a Sônia colocava a mão na altura do útero e gemia como se estivesse com cólicas, ela se voltou na minha direção e colocou a mão no olho, dizendo para mim: para ela eu não quero olhar. Meu pai, nesse momento, estava já dando passes e mais passes na Sônia. Ela deitava e levantava, várias vezes. Teve um momento que ela levantou da cama como se quisesse fugir do quarto. O marido dela segurou ela no braço com força e ela gritou: me solta, seu velho! Ela foi escapando, escorregando com dificuldade do braço dele até que praticamente sem forças e cansada, caiu sentada no chão.
Em alguns momentos disse que estava enjoada, que queria vomitar. Aí fazia aquele som de quem quase vomita, mas não vomita. A gente chama de engulhar. Então, depois de algumas horas, papai falando com ele, conseguimos começar a entender do que se tratava tudo. A Sônia era médium. A vida inteira presenciou fenômenos espirituais. A filha dela acabara de casar e se mudou de lá da casa dos pais. O marido trabalhava o dia inteiro e só chegava em casa à noite. Ela estava depressiva e nessa fase começou a sentir muitas dores na região do útero, o que fez com que procurasse médicos e mais médicos, pois suspeitavam de câncer. Porém, nunca apresentou nada em exames. Saúde perfeita. Quando decidiu tratar a depressão, o médico a diagnosticou com uma síndrome chamada Síndrome do Ninho Vazio. Esse espírito se apresentou, então, nesse dia, como um relacionamento amoroso de outra vida e sentia ciúmes dela com o marido desta vida. A intenção dele é que ela se entregasse cada dia mais à depressão e que as pessoas fossem deixando-a cada vez mais sozinha. Inclusive, o desejo dele era que o marido dela já tivesse ido embora da casa também. E por este motivo ele pregava sustos e pavor no marido, para que ele desistisse logo e a abandonasse. Sendo que este objetivo já estava praticamente sendo alcançado por ele. O espírito então assumiu que ele causava as dores nela toda vez que ela tentava esquecê-lo e que ele achava bom quando ela o chamava. Quanto mais fraca ela ficava, mais forte ele conseguia se manifestar. Sabendo disso, todos nós começamos a entender melhor tudo o que estava acontecendo ali. E meu pai começou a falar para ele que ele precisava ter compaixão pela Sônia, pois ela estava sofrendo muito e que isso poderia ser prejudicial para ele próprio futuramente. O espírito obsessor, agora num tom mais natural, sem agressividade, porém bem firme no propósito, disse que não a deixaria e que ela também queria que ele ficasse. Então, depois de outras coisas que foram ditas nesse momento, ela foi voltando e meu pai continuou conversando com eles sobre o tratamento que ela deveria fazer e, ao nos despedirmos, ela me abraçou de um jeito que posso dizer que foi meio triste. Agradeceu e falou para o meu pai que ela me amava muito, muito e que eu e ela já me conhecia há muito tempo. Daí pegou na minha mão e disse: "Você é minha filha, eu te amo muito." Nesse momento eu já vi que não era mais a Sônia. Já era outra pessoa, muito doce e com um olhar muito lindo. Papai estava deitando ela na cama e eu olhando ali meio atônita com o que eu acabara de escutar, né? Ela segurando no meu pai disse: "Ela é uma pessoa muito boa, vai ser uma ótima esposa e uma boa mãe." Ainda fizemos um evangelho no lar, aquele dia, que trata-se de uma prática de oração espírita. Fizemos ali na sala deles mesmo. E pedimos para que eles separassem cerca de 2 litros de água mineral para fluidificar no momento do evangelho. Essa água ela deveria ir tomando ao longo dos dias. Tudo correu bem até o final do evangelho. Eu fiz as orações de abertura e encerramento. Então fomos embora. Nós 3, eu e minha irmã, com a maior cara de interrogação, querendo comentar sobre absolutamente tudo, mas sem saber por onde começar. Foi quando minha irmã falou: "Gente, o que foi aquela história de mãe ali? Eu não entendi nada." Aí o papai falou: "Ali já não era a Sônia, é uma mãe da tua irmã que vez ou outra se manifesta lá no centro para saber dela. Hoje ela teve essa oportunidade e veio." Em outro relato, conto a primeira manifestação, lá no centro espírita, que tive conhecimento dessa minha mãe de outra vida e o que ela fez para minha mãe dessa vida. Sobre a Sônia, meu pai ainda foi chamado com urgência lá, menos de uma semana depois dessa tarde.
Mas como ele viu que eles não estavam se esforçando para sair daquela situação, achou melhor não ir mais. Hoje perguntei se ele tinha notícias dela. Ele disse que a Patrícia voltou a morar lá com os pais e levou junto o marido dela, mas que a Sônia ainda continua recebendo o mesmo espírito vez ou outra e também nada de fazer o tratamento contra assédio espiritual no centro. Desculpa o tamanho do relato e eu não tinha como resumir porque não daria para entender. Um grande beijo, Ana. Um beijo! Então, possessão, ela estava obsidiada. Não era ali um demônio que estava, mas um affair de outra vida, gente, olha só. E ela, como sendo médium, com toda essa depressão, ela ficou sozinha em casa, a filha casou, foi embora, acostumada com a filha ali do lado a vida inteira, de repente casa, vai embora. Aí ela se viu ali, marido, dia inteiro fora, só chega à noite. Ela se viu, pá, síndrome do ninho vazio, depressão e tal. E eu não sei de que ela acabou, de certa forma, não sei como, chamando esse amor de outra vida, não sei se foi amor ou o quê. E o nego veio e tomou posse ali da mulher mesmo. Queria que o marido tava quase conseguindo, hein? Mas o quê? Ia fazer ela sofrer, ficar sozinha lá e talvez matá-la, não sei. Mas no final ela disse que ninguém estava fazendo nada para melhorar. Não adianta ficar ali chamando para se não cuidar, se não fizer o que tem que ser feito. A mesma coisa, não adianta você ir no médico, aí ele te passa o tratamento e você não faz o tratamento. Não adianta ficar indo no médico assim. Você precisa ir no médico e principalmente fazer o tratamento, não é? Legal. Não é legal, né? Mas agora eu quero saber o relato da mãe. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.